Fala pessoal, tudo bem? Bom, chegamos ao nosso quarto vídeo, sobre análise fundamentalista e durante toda essa série você já aprendeu o que é análise fundamentalista, a importância de utilizá-la, como você consegue aplicar a análise fundamentalista e agora você vai ver na prática todos esses conceitos sendo aplicados. Eu trouxe aqui uma tese, um case de investimento para a gente avaliar junto. Vamos embora? Vamos falar de um ativo que apresentou um dos melhores desempenhos desde o momento mais agudo lá da pandemia em 2020. Vale do Rio Doce. Então vou começar falando para você as características do setor em que a Vale está inserida. Bom, a Vale está num setor que a gente chama de cíclico. O que isso quer dizer? A produção ela é estimulada ou desestimulada de acordo com o preço. Se o preço de algum produto, no caso da Vale, o minério de ferro, estiver alto, diversos produtores eles vão passar a produzir ainda mais, vão aumentar a sua produção. Quando a produção aumenta, fica maior, e os estoques começam também a aumentar, o preço cai. Se o preço cai, os diversos produtores acabam perdendo o interesse no produto, fazendo com que a produção se reduza. Os estoques também acabam se reduzindo, consequentemente, em algum momento, o preço ele volta a subir. Não é uma questão de tendência de alta ou tendência de baixa, é só uma questão de ciclicalidade. E, pessoal, super importante também colocar isso, todas as commodities, minério de ferro, aço, celulose, cobre, todas as commodities acabam apresentando esse comportamento mais cíclico. Dito isso, é importante que a companhia ela tenha um baixo custo de produção e uma baixa alavancagem, um baixo endividamento. Afinal de contas, como o setor é cíclico, em algum momento o preço ele vai cair. E a companhia não pode ser pega no contrapé com um preço mais baixo da commodity, tendo um custo de produção mais alto. Ela vai ter as suas margens pressionadas. Se ela também for pega com um endividamento mais alto, a sua estrutura de capital fica pressionada. Então isso acaba também gerando menos lucro, lucros menores para frente. No momento, obviamente, pensando aí no nosso cenário hipotético, de um pior momento do ciclo. Então o que a gente precisa também entender para que a gente tenha uma opinião em relação ao preço da commodity? A gente precisa analisar a curva de oferta e demanda. Vamos falar primeiro aqui da demanda? A demanda por minério de ferro basicamente vem da China. 71% da demanda global do minério de ferro vem de lá. O restante, Europa representa 9%, Japão em torno de 7%, Coreia do Sul 4%. Tá? E qual é a cadeia de produção em que o minério de ferro está inserido? Pessoal, o minério de ferro ele é utilizado na cadeia de produção de aço. E lá na China, que é justamente vem a principal, vem daí a principal demanda por minério de ferro, o aço ele é utilizado para construção residencial, comercial e também para o segmento de infraestrutura. Agora vamos falar do outro lado da equação, vamos falar do lado da oferta. A Vale do Rio Doce ela representa 20% da oferta global de minério de ferro. As outras companhias são Rio Tinto, BHP e Fortescue, são todas australianas, e respectivamente eles representam 23%, 18% e 12% da oferta global de minério de ferro. Então, a gente pode perceber que a gente tem uma demanda bem concentrada, a China 71% da demanda global por minério de ferro, mas a gente também tem uma oferta relativamente bem concentrada, São 4 grandes empresas globais, todas listadas, que também detêm próximo a 70% da oferta global de minério de ferro. Isso leva a gente a concluir que os aumentos e restrições, tanto na oferta quanto na demanda, eles acabam impactando de forma relevante no preço. Então, para falar um pouco sobre a percepção de geração de valor da Vale, vamos falar sobre uma análise por múltiplo. No caso, a gente vai utilizar o EV/EBITDA, valor da firma dividido pelo EBITDA. O valor da firma é o valor de mercado mais a dívida líquida dividido pelo EBITDA. O EBITDA é o lucro operacional antes de imposto, depreciação, despesa financeira e amortização. Ele funciona como uma proxy ali, uma ideia da geração de caixa da companhia. Quando a gente compara a Vale do Rio Doce com as empresas australianas, a gente percebe que a Vale hoje está sendo negociada a próxima 3 vezes, 3,2 vezes valor da firma EBITDA, utilizando
premissas. Aí, importante lembrar, quando a gente falou lá atrás, né, da qualidade das premissas que a gente está colocando, premissas que a gente considera conservadoras para a curva de preço do minério de ferro. Quando a gente olha para as outras australianas, né, Rio Tinto, BHP, Fortescue, a gente enxerga um desconto, né, entre 35% e 40% do múltiplo da Vale do Rio Doce versus essas outras empresas. São empresas do mesmo setor, então a análise por múltiplo ela serve principalmente, e eu diria que quase majoritariamente, para você chegar a uma conclusão relativa de empresas que estão ali no mesmo setor e que possuem estruturas de capital também muito parecidas. A vantagem do EV/EBITDA é que você consegue, de certa forma, tirar essa discussão da estrutura de capital, né? Quem tem mais dívida, quem tem menos, você consegue normalizar essa discussão através do múltiplo e ter uma foto melhor para efeitos de comparação. Nesse caso, o desconto da Vale, como eu disse antes, chama bastante atenção. Tem alguns motivos que, na nossa opinião, esse desconto ele deveria começar a fechar ao longo do tempo. Tem alguns motivos que, obviamente, servem para justificar a existência desse desconto. Seriam eles a própria discussão de sustentabilidade da Vale, né, que ela ainda está gradualmente, né, fechando essa lacuna, melhorando essa percepção perante o mercado. A questão da própria geração de dividendos da Vale do Rio Doce, que a gente também espera que acelere muito ao longo agora do segundo semestre de 2021. Afinal de contas, a Vale tem gerado bastante caixa com o preço do minério de ferro em patamares entre 170 e 180 dólares, chegou a bater 200 dólares a tonelada. E, por fim, uma questão também relacionada a crescimento de produção da Vale, né? Por justamente essas questões dos desastres que aconteceram no passado, a Vale acabou se tornando mais conservadora na questão da sua curva de produção. Então, quando a gente compara com a trajetória, né, com a expectativa de produção das outras companhias australianas, a Vale está um pouquinho aquém. O mercado, como é que o mercado interpreta isso? Acaba negociando, né, fazendo com que a Vale negocie a um múltiplo com um desconto que, para a gente aqui, parece razoavelmente alto. Nossa perspectiva é que a Vale vá gradualmente fechando, né, essas lacunas, né, superando cada um desses fatores, e esse desconto ele vai migrando para alguma coisa próxima ao que era historicamente. Mesmo utilizando premissas conservadoras para a parte de minério de ferro, a gente realmente consegue enxergar a Vale gerando cada vez mais caixa, retornando via dividendos e lembrando, né, geração de caixa via, inclusive, consequentemente, né, pagamentos maiores de dividendos significam um valor presente desse caixa no futuro. Hoje, quando a gente compara com o preço do ativo que está sendo negociado, a gente consegue encontrar atualmente, né, a gente tem uma opinião de que atualmente a Vale é uma boa tese de investimento, justamente devido a todo esse pano de fundo que a gente comentou. Preços globais de minério de ferro ainda em patamares altos, uma oferta que ela vem sob controle, uma demanda ainda saudável, um desconto, né, significativo da Vale perante os seus principais pares, né, e, consequentemente, um valuation, né, uma avaliação, né, uma percepção de avaliação que nos parece bastante atrativa. Isso, né, em suma, acaba fazendo com que a gente recomende hoje Vale do Rio Doce como investimento, inclusive na nossa carteira Tempsim, que é a carteira de ativos mais líquidos aqui do BTG Pactual Digital, que a gente divulga mensalmente. Vale do Rio Doce está lá com a participação bem relevante. Aliás, se você quiser conhecer, inclusive, a carteira, depois vai lá no nosso site do BTG Pactual Digital, tem lá a nossa carteira, está aberto para vocês conhecerem a composição agora do mês de agosto. Bom, pessoal, a gente finalizou então a nossa série de 4 vídeos sobre análise fundamentalista. Espero que vocês tenham gostado. Coloca eles nos comentários, curta, coloca dizendo, né, o que você gostou, o que você acha que a gente poderia fazer ainda mais para trazer informações sobre análise fundamentalista, outras teses de investimentos, talvez. Se inscreve no canal e aguardo vocês na nossa próxima série. Valeu, pessoal. Um abraço.